Brasil, como já o Arthur abordou, as barragens convencionais são projetadas e construídas seguindo rigorosos critérios, normas, legislação estabelecido por entidades nacionais e internacionais. Tá? No Brasil, nós seguimos a BNT e demais do Comitê Brasileiro de Barragens, inclusive seguindo estritamente a Política Nacional de Segurança das Barragens, da Lei Federal 12.334 e também da Portaria do DAE 1634, que aprova os critérios e procedimentos para a classificação das barragens no estado de São Paulo. Indo em frente. Os principais aspectos quanto à segurança. Com relação ao histórico... Alô? Com relação ao histórico de incidentes em barragens ocorridas em escala mundial, as principais causas desses acidentes são galgamento por uma onda de enchente, seja pela insuficiência da capacidade das estruturas extravasor ou também por má operação dos equipamentos das comportas. Tá? Fundações inadequadas em que deixam passar a água por baixo da barragem, que é tecnicamente chamada de piping, tá? Ou um solo inadequado, sem capacidade de suportar o peso da barragem. Tá? Estabilidade das estruturas de barramento, seja de concreto ou de terra, instrumentação inoperante ou inexistente em muitos casos, e a operação incorreta dos equipamentos eletromecânicos, como eu já citei logo no início. Mais uma para frente. Principais cuidados durante a fase de projeto. Tá? Tendo em vista os fatores determinantes citados, devem cuidadosamente ser tratados. O dimensionamento das estruturas extravasoras, a definição da cota da crista da barragem, deixando sempre uma borda livre de segurança, uma altura remanescente na barragem para a segurança, definição das cotas e tratamento das fundações, das escavações, atendimento aos fatores de segurança especificados, estabilidade das estruturas, fazer toda a instrumentação, projetar e implementar toda a instrumentação das barragens e estabelecer critérios rígidos de operação, inclusive com relação à manobra de comportas. À frente. Barragem de Pedreira. Tá? Bom, a barragem de Pedreira, situada no Rio Jaguari, já todo mundo sabe, próximo à cidade de Pedreira, é uma barragem com cerca de 55 metros de altura e um reservatório de 40 milhões de metros cúbicos. Tá? 760 metros são de barragem de terra, 100 metros barragem de terra em enrocamento, 190 metros barragem de concreto, que é o vertedouro tipo escada, com comportas e muros de abraço. Tem ainda a tomada da água seletiva, tubulação de adução, controlada por válvulas dispersoras, para uma vazão para abastecimento público de 8,46 metros cúbicos por segundo, com 98% de garantia. Conta ainda com um sistema de transposição de peixe. Tá? Para sua construção foram implantadas ensecadeiras e canal de desvio do rio, além das galerias de desvio para a segunda etapa de execução da barragem de concreto. Pois não, mais um para frente. Aqui a planta geral da barragem de Pedreira. Esses pontinhos todos são sondagens executadas para a investigação geológica e geotécnica das fundações. Para frente. E o Tabata, na verdade, esse projeto aí é um projeto de instrumentação. É instrumentação? Tá, melhor ainda. Seção da margem direita do barramento. Pode ir em frente.
seções da margem esquerda. Pode ir em frente. Dimensionamento dos vertedores e definição da cota da crista da barragem. Características principais do vertedouro: 8 vãos de 8 metros, controlado por comportas tipo segmento, de 3,5 metros de altura, e seguido por uma escada hidráulica para a dissipação da energia. A enchente de projeto, a vazão de projeto do vertedouro foi dimensionada por um tempo de recorrência de 10 mil anos, ou seja, uma probabilidade de ser excedida uma vez em 10 mil anos, essa vazão. Tá? Este critério é estabelecido pela ANA e pelo DAE. O pico de vazão de onda de enchente do projeto de 10 mil anos equivale a 1.318 metros cúbicos por hora. Tá? Então eu vou dizer uma coisa: caso essa vazão passasse hoje, sem o barramento, muito provavelmente a maior parte de Pedreira, Jaguariúna estariam inundados. Tá? A barragem vai servir exatamente para você fazer um controle desta vazão, segurar essas enchentes e deixar extravasar aos poucos, fazendo a regularização das barragens. Os maiores picos de vazão já observados foram em 1958, 1961, 1970 e 1983. Próximo slide. Aqui é o detalhe do vertedouro. Do sistema adutor aqui, do lado direito. Sistema adutor não, tomada d'água com conduto de adução para jusante. Próximo slide. Dimensionamento do vertedouro, definição das pistas, são as seções do vertedouro, mostrando as cotas, detalhes de projeto, será em concreto rolado, o miolo do vertedouro totalmente em concreto rolado. Próximo slide. Dimensionamento dos vertedouros, as vazões máximas médias diárias calculadas no eixo de Pedreira, por equivalência de área de drenagem por poço da usina Ester, no rio Jaguari, são esses. Foi considerado, então, assim, 1958, 472, no eixo de barragem de Pedreira, 300, 1961, 380, 1970, quase 400 e 1982, 380 metros. O nível da água máximo na passagem da onda de cheia, que é o TR de 10 mil anos, a vazão de 1.320 quase metros cúbicos, é 637,57 metros. Tá? A cota da crista, então, a cota da crista da barragem ficou em 640. Então, a borda livre, que é aquela borda de segurança, tem 3 metros de altura. Tá? Caso ocorra algum evento de uma vazão maior que a de 10 mil anos, você tem ainda mais 3 metros de segurança. Próximo slide. O vertedouro de Pedreira foi estudado em modelo reduzido no laboratório de hidráulica na Itália, na Faculdade de Politécnica de Turim. Temos um vídeo, mas eu não consegui baixar o vídeo. Eu prometo que na próxima apresentação de amanhã a gente apresenta embora seja de 2 pontes, a gente apresenta esse vídeo
mostrando esse estudo em modelo reduzido, realizado lá na Itália, na cidade de Turim. Próximo. Agora o Newton vai falar sobre a parte geotécnica e todos os estudos realizados para isso. Newton, é seu. Beleza. Então, essa aí é a planta, é o arranjo geral da barragem, com as sondagens realizadas. E as cores aí das sondagens são épocas de campanhas de investigação, né? Em função das sondagens feitas no início da obra, após o projeto executivo, a gente chegou à conclusão que no leito do rio, onde estava posicionado o vertedor, o maciço rochoso era muito fraturado, havia muita intercalação de rocha com solo e muito permeável. Então, para posicionar a estrutura do vertedor no leito do rio, a gente teria que fazer uma escavação de uns 15 metros de profundidade. Em função disso, esse vertedor foi remanejado para a margem direita do rio, onde a qualidade do maciço rochoso era bem melhor. E a barragem de terra ocupou o lugar antigo do vertedor. Com isso, houve assim agregou-se bastante segurança à obra em função da gente estar com uma fundação bem melhor do vertedouro que era no projeto original. Acho que é o seguinte, Helena. Então, essa aí é uma seção geológica esquemática que mostra a escavação das estruturas. Você consegue dar um zoom ali na margem direita, Helena? Gente, eu não estou conseguindo visualizar nada, hein? Eu acho que um zoom ali na margem direita esclareceria acho que eu bem. não consigo. Sou eu que estou compartilhando aqui, eu acho que eu não vou conseguir. Quem que está pilotando? É Helena, não? Não, Flávia. Ah, pô. Você consegue dar um zoom ali na margem direita? A margem direita ela está à esquerda do desenho. Peraí. Olha, eu não sei vocês, mas eu só estou lendo obrigado pela atenção, CPC, DAE e COB, hein? Eu não sei como é o resto do grupo. Tá? Ô Paulo, nós estamos vendo sim, tenta entrar, sair e entrar novamente. Por favor. E aí, tá melhorando? Ainda não está compartilhado, Flávia. Não está compartilhado. Agora vai. Tá aberto, né? Agora apareceu a área de trabalho. E agora? Um minutinho só, apareceu. Tá. Só que você acha que não vai conseguir ampliar, viu, Flávia? Não tá ampliando? Não, só tá a tela do programa, ainda não está em modo de apresentação. Então acho que não vai dar. Não sei o que fazer. Ô Newton, não dá para dar uma explicada, depois a gente passa a apresentação para todos.
legal. Então aqui, ó, na margem direita, vocês veem o talude aqui da margem direita e os vários platôs que correspondem à fundação do vertedor, né? Então, a linha superior aqui mostra o terreno natural, né? A linha imediatamente abaixo é praticamente o topo da rocha, topo de rocha, e aí você tem a escavação final dessa linha mais escura, sobre a qual vai ser feito o vertedor. Então, para chegar nessa linha da fundação final do vertedor, além da remoção de todo esse solo, foi feita a remoção também da rocha alterada até se atingir uma rocha sã, né, uma rocha sã de melhor qualidade. Inclusive, para se atingir essa profundidade, houve necessidade de fazer escavação a fogo do maciço rochoso. E aí depois você continua a linha de escavação continua rumo à margem esquerda, né, praticamente todo o resto da barragem ele é apoiado em rocha, né, até chegar na ombreira esquerda, onde a ombreira aí você tem solo novamente. Então, podemos ir para o seguinte. E agora eu não estou vendo, parece. O país mais rico do mundo é? Olá. Eu vou ter que sair. Oi, Flávia. Tá congelada a imagem. Desculpa, pessoal, é que a gente caiu aqui. Voltou agora a internet. Ok, Flávia. Próximo slide. Tem que compartilhar de novo. Peraí. Estão ouvindo? Positivo. Eu caí, mas já voltei. Tá. Bom, esse esquema aí mostra... Bom, eu estava falando das fundações, né? Quer dizer, nós atingimos uma rocha de melhor qualidade, uma rocha sã, mas essa rocha tem um sistema de fraturamento. Então, para vetar essa rocha, foi projetada uma cortina de injeção, que é esse esquema que está aí. Então, nós temos a linha de montante, dessa linha, a linha mais a montante, que ela é uma linha obrigatória. E ela é composta de furos primários, secundários e terciários. Os
furos primários têm espaçamento de 12 metros, os secundários de 6 metros e os terciários de 3 metros. De maneira que eu fico com um espaçamento final entre os furos de 3 metros. E as duas linhas imediatamente ajusantes, elas são linhas alternativas, né? Então, o critério é o seguinte: se eu tenho na linha primária dos furos obrigatórios 30 quilos por metro, eu tenho que fazer os 2 furos da linha imediatamente ajusante. Então, essa cortina de injeção é uma cortina que ela mesma vai se autorregulando. Quer dizer, quando eu atinjo uma fratura importante, uma região da rocha muito fraturada, eu acabo fazendo muito mais furos de injeção, e quando eu estou numa região da rocha, que ela é uma rocha praticamente sã, então aí realmente não há necessidade de injetar. Então, com isso, eu impermeabilizo ou vou promovendo a homogeneização e impermeabilização do maciço. Então, podemos ir para o seguinte. Aí tem a barragem de terra e enrocamento, as seções típicas, os materiais de construção, os ensaios, as barragens e os muros de concreto. Então, podemos ir para o seguinte. Bom, isso aí é na verdade, o engenheiro de estruturas poderia melhor explicar isso aí. Mas, de maneira geral, as estruturas são verificadas a estabilidade ao deslizamento, ao tombamento, à flutuação e ao escorregamento. Então, isso aí são os fatores de segurança que são utilizados no dimensionamento estrutural que foi realizado aí para a obra de pedreira. Podemos ir para o seguinte. Isso está incluído aí realmente nessa estabilidade da estrutura de concreto. Podemos ir para o seguinte. Então, esse slide aí mostra o resumo dos estudos de percolação que foram feitos para a barragem de terra. Agora nós estamos na barragem de terra. E foram feitas várias hipóteses para a barragem de terra, de funcionamento ou não da cortina de injeção e permeabilidades do maciço rochoso. Então, a gente pode observar aí que o mais crítico é esse denominado 4I, que é o penúltimo, né? Onde a vazão de infiltração aí foi a mais elevada. Ela chegou da ordem, a vazão total de infiltração, ela chegou da ordem de 1,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo por metro, que equivale a 1,5 litro por metro. Agora, pelo sistema de drenagem, pelo tapete drenante adotado, mesmo para essa condição, a gente ainda tem os filtros funcionando bem e os gradientes de saída ainda são razoáveis. Então, podemos ir para o seguinte. Então, o slide da esquerda mostra a análise de estabilidade para o final de construção da barragem. Porque o que a gente verifica para a barragem de terra? São as 3 condições ao longo da vida útil dela, né? O final de construção, o regime permanente de operação após o enchimento do reservatório e o rebaixamento rápido para o talude de montante. Esse slide da esquerda mostra o fator de segurança que foi encontrado para a condição de final de construção para o talude jusante, que foi 1,44. O da direita é a mesma coisa, o final de construção,
Aí, para o talude de montante, né, tendo sido obtido 1,77 de fator de segurança. Podemos ir para o seguinte. Então, essa figura 32 é aquele caso que eu mencionei da situação mais crítica de percolação da barragem, né? E essa condição mostra que não foi adotada a cortina de injeção, apesar desse dispositivo ter sido adotado no projeto, né? E o maciço rochoso foi considerado muito permeável, 5 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo. E dá para observar, quer dizer, daria para observar se a figura fosse maior. Do tamanho que ela está difícil observar realmente. Que a linha freática, a jusante ali, ela está ainda com um valor razoável, ela não se elevou muito em função dessa fundação extremamente permeável, né? E aí mostra o fator de segurança que foi de 1,693, obtido para o regime permanente de percolação, e é essa superfície que não chega até o final do talude, ela intercepta, vamos dizer, a parte do meio do talude, né? E do lado direito já é uma análise sísmica, que foi feita considerando, é uma análise pseudostática, né? Considerando a aceleração vertical de 0,04 G, e mesmo assim a gente obteve ainda um fator de segurança de 1,384, pelo método Spencer. Aí podemos ir para o seguinte. Então, a tabela aqui do lado, a figura do lado esquerdo mostra a análise feita por um rebaixamento rápido, desde o nível máximo do reservatório até o nível mínimo, chegando-se a um valor de está elegível ali, não dá para ver. Mas aqui à direita nós temos os valores obtidos aí de fator de segurança. Então, para o final de construção, talude de jusante 1,44, talude de montante 1,78. Para o regime de operação, talude de jusante 1,69, e para o regime de operação mais sismo de 0,08 G na horizontal e 0,04 G na vertical, de 1,38. Para o rebaixamento rápido do reservatório, chegamos a 1,20. E na tabela acima, nós temos os valores de fator de segurança mínimo considerados aí nos critérios de projeto. Então, tem o final de construção, tanto para montante quanto para jusante, que é 1,3. No regime de operação, tanto o montante quanto o jusante 1,5, e o rebaixamento rápido do reservatório 1,1. Confrontando a tabela de baixo com essa tabela de cima, a gente conseguiu atender esses critérios. Para barragem, que não é barragem de rejeito, não existe uma norma que estabelece esses valores, né? Para barragem de rejeito, essa norma já existe. E são esses fatores de segurança que são normalmente utilizados, né? Podemos ir para o seguinte. Então, para aquela condição mais crítica de fundação, que eu mencionei, que é o 5 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo, do maciço rochoso com cutoff, porém sem cortina de injeção, nós chegamos ao dimensionamento desse filtro sanduíche, que está mostrado aí na figura. Ele tem 20 centímetros de areia, 20 centímetros
de pedrisco, 30 centímetros de brita, 20 centímetros novamente de pedrisco e 20 centímetros de areia. Esse filtro ele garante uma permeabilidade equivalente de 1,73 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, o que ocorre aí, né? Em barragem, para a gente ter a segurança, a gente deve atentar para os dois elementos principais da barragem, né? Que é a vedação. Normalmente você procura vedar a montante o mais possível, e a jusante você drena, né? Você tem que captar a água percolada e levá-la até jusante sem promover um acréscimo de pressão elevada, porque essa pressão elevada é que poderia instabilizar o seu maciço. Então, mesmo para essa condição de fundação extremamente permeável, sem considerar a injeção, o nosso sistema de drenagem está sendo competente para conduzir essas águas com segurança para jusante. Então, a gente está numa condição, vamos dizer, muito confortável para a barragem de terra, né? Bom, a tabela da direita aí mostra os ensaios de laboratório que foram já executados logo no início da obra. E aí podemos ir para o seguinte. E esses ensaios estão resumidos aí na tabela e apresentados graficamente. Aí do lado direito são as curvas, do lado direito são as curvas granulométricas dos materiais, e aí as faixas estabelecidas, né? Nós pretendemos obter para o núcleo da barragem um material mais argiloso e mais impermeável, enquanto que a gente poderia utilizar para o espaldar da barragem um material menos argiloso, que seria essa faixa intermediária, e os materiais assim muito arenosos, que são os materiais que ocupariam a parte de baixo da curva aí, seriam destinados para o botafogo. Então, durante a construção, a gente vai o tempo inteiro perseguir esse aspecto aí no controle de execução da barragem de terra. Seguinte. Então, aí mostra as seções típicas da barragem de terra, né? A primeira seção é junto à ombreira esquerda, na região do canal de desvio, mostrando zoneamento do maciço, né? Nós temos uma região central, aí que é essa região mais impermeável do núcleo, onde vão ser utilizados os materiais mais argilosos, é esse cinza mais escuro.